Bom, essa é a quarta mensagem sobre finanças, abordando princípios bíblicos. Nós vamos recordar o que já vimos. Vimos fatos sobre o dinheiro, primeiro, o que é o dinheiro, de quem é o dinheiro. Vimos que o dinheiro é do Senhor. Segundo, vimos o plano de Deus para o dinheiro, que é providenciar para as nossas necessidades, mostrar o seu poder e a sua bênção, abençoar outros por nosso intermédio e pagar as contas com pontualidade. Vimos em terceiro lugar, porque não vejo a provisão e a ação de Deus em minhas finanças. As respostas são: porque não estou alerta, Deus está agindo, eu não vejo. Porque só vejo Deus nas coisas que eu chamo de espirituais. Porque tenho violado seus princípios sobre finanças e os resultados são escravidão financeira e inversão de valores. Sinais disso são: primeiro, dívidas; segundo, pressão constante através das contas que chegam; terceiro, perseguição pela ideia de ficar vivo, ficar rico. Quarto sinal, preocupação excessiva com coisas materiais. Em quarto lugar, perguntamos como sair de dívidas e ter uma vida financeira equilibrada. Nós falamos sobre a importância de você, que é casado, conversar com seu cônjuge, com seus filhos, sobre a situação financeira da família. A importância de você planejar seus gastos, para você saber o que você está gastando e com o que está gastando, né? Faça uma lista então das suas necessidades em ordem de importância. Pare com todo e qualquer gasto desnecessário. Aí vem o que já dissemos lá em cima. Anote tudo que gasta e com que gasta. Decida em seu coração dar o dízimo de tudo, lembrando-se de que tudo pertence a Deus. Também vimos que antes de comprar algo, você deve dar a Deus a oportunidade de providenciar, de prover. Quando comprar alguma coisa, compre somente se houver dinheiro disponível. O fato de não haver dinheiro é sinal que Deus não proveu para você comprar, então você não tem que comprar. Vimos a importância de você aprender a gastar sabiamente. Isso implica em parar de comprar a prestação. Comprar a prestação é fazer dívidas. E então compre somente à vista. Você vai pagar menos e não vai ficar devendo nada a ninguém. Importância de você desenvolver a capacidade de resistir aos vendedores. Vimos também que quando precisar comprar, você deve verificar se o produto faz de fato o que é prometido, se você está comprando pelo melhor preço, se realmente a utilidade daquele bem justifica a compra. Está provado que nós compramos mais coisas do que nós precisamos, porque agimos muitas vezes pelo que vemos e não pelo que necessitamos de fato. Então a última pergunta é: será que realmente preciso disso? Bem, nós paramos aqui no domingo passado. Foi domingo passado? Sábado passado. Agora vamos ver. Não conte levianamente com a graça de Deus. O que significa isso? Você se expor a uma situação, como quem diz: Senhor, se vira aí. Eu vou fazer assim, o Senhor dá o seu jeito.
para suprir a minha necessidade. É mais ou menos isso que o diabo sugeriu a Jesus, está registrado em Mateus 4, 5 e 7. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Ou, como diz a versão mais antiga, não tentarás o Senhor teu Deus. No caso de Jesus, nós vimos que se ele pulasse, como foi sugerido pelo diabo: olha, pula aí, os anjos de Deus vão vir, vão te socorrer e todos vão saber que você é filho de Deus. Mas não era esse o plano de Deus, não era essa a vontade de Deus, não tinha sido assim que o Senhor o tinha orientado a fazer, e se ele fizesse assim, ele estaria entrando por um caminho bem diferente daquele que o Senhor havia planejado, e é possível que ele caísse e se arrebentasse todo no chão. O texto diz que darás ordem aos teus anjos porque está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. A Bíblia diz que os anjos são ministros de Deus em favor dos que hão herdar a salvação. Está lá em Hebreus capítulo 2, nos últimos versos daquele capítulo. Agora, isso não significa que eu vou me expor a uma situação de perigo, que eu vou fazer dívidas, compromissos na persuasão de que Deus vai suprir. Ele pode suprir se realmente o que for uma direção dele. Mas se é algo que eu resolvi, eu vou fazer e Deus vai me socorrer, não. Ele não vai fazer isso, não. Ele não tem nenhuma obrigação de fazer. Eu já vi aqui na igreja há muitos anos atrás, mas há muitos anos mesmo, e eu já contei isso aqui mais de uma vez. Um casal que pensava que estava sendo dirigido por Deus, começou a gastar por conta de um dinheiro que Deus havia dito para eles que eles haveriam de receber. E eles podiam começar a gastar à vontade. E eles fizeram isso. Começaram a comprar, começaram a gastar. Graças a Deus, pela misericórdia dele, não permitiram que eles fossem muito longe. Mas ficaram um bom tempo pagando as dívidas dele, porque Deus não socorreu coisa nenhuma. Porque Deus não tinha falado aquilo. E começaram a comprar coisas que eles gostariam de ter e que nem precisavam, mas começaram a esbanjar e a soltar. Resultado, tiveram que pagar tudo que gastaram e Deus não socorreu de maneira nenhuma. Então, nós temos que saber quem é que está nos dizendo para fazer as coisas, e agir por fé é agir de acordo com a palavra de Deus. Deus não vai suprir uma coisa que Ele não aprovou, não concordou e que é resultado do meu desejo, da minha ambição, da minha cobiça. Então, não conte levianamente com a graça de Deus. Então, novamente perguntas: preciso do que quero comprar? Se eu não preciso, por que eu vou comprar? Não é uma boa administração dos bens que o Senhor me dá. Se eu não preciso, eu não tenho que comprar. Deus está provando realmente minha fé? Será que Deus estava provando a fé de Jesus quando o diabo tentou? Não. A tentação é uma coisa e a prova da fé é outra. Jesus com certeza não sentiu nenhuma convicção de que aquilo era a voz de Deus, muito pelo contrário, ele serviu que aquela voz era do diabo. Por isso que ele diz: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Você está usando mal as Escrituras, e Jesus não caiu nessa cilada.
dúvida: será que Deus supriu, mas eu usei o dinheiro para outros fins? Ou seja, empreguei mal o dinheiro? Muitas vezes a gente ora, pede a Deus que supra uma determinada necessidade. Ele supre aquela necessidade, só que nós não gastamos o dinheiro que Ele deu para aquela necessidade. Nós resolvemos investir numa outra coisa que não foi o que nós pedimos. E depois eu vou enfrentar problemas. Porque Ele proveu para uma determinada finalidade e nós não usamos o dinheiro com aquela finalidade. Então vai faltar. Outro ponto importante: não tome dinheiro emprestado para comprar algo que desvalorize facilmente. A única coisa que não desvaloriza nesse país é imóvel. Um imóvel você pode, e se você precisa, você deve comprar, mesmo que você pague parceladamente. Porque o imóvel está sempre valorizando, e é claro que isso não vai ser sem algum custo. Se você puder juntar e pagar o máximo que você puder à vista, você vai ter muito mais vantagem. Mas não tome dinheiro emprestado para comprar algo que desvaloriza facilmente. Há certas coisas, se você comprar para pagar a longo prazo, você paga o bem. Quando você terminar de pagar o bem, aquele bem já não vale 1/3, 1/4, 1/5 do valor que você pagou. Então não é uma boa administração, não é um bom investimento. Então isso deve ser levado em consideração. O que eu quero comprar, vale a pena eu tomar um empréstimo? Se a desvalorização for clara e com certeza ela vai acontecer, então não compre. Há determinados bens que você compra hoje, se você quiser vender amanhã, já vale menos 20, 30% daquilo que você pagou. Então essas coisas devem ser consideradas. Fazer dívida para comprar um bem que vai desvalorizar, ou que você pode perder. Às vezes você compra um bem, fica sem o bem e tem que pagar pelo bem, porque você comprou ele a prestação. São coisas a considerar. Deuteronômio 15, 6 diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu. Vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Esse texto e outros das Escrituras são muitas vezes mal utilizados, dizendo que você só vai estar em cima. Aliás, é o texto de Deuteronômio 28 que normalmente diz: você só estará por cima e não por baixo, você será cabeça e não cauda. Isso foi dito em relação à nação, e foi uma promessa feita a Israel, e eu creio que de certa forma ela pode vir a se cumprir na vida de cada um de nós, à medida em que nós nos submetemos ao governo e à liderança dele. Mas isso Deus pode fazer por outros motivos, e não por aquele texto, porque aquele texto é uma promessa feita a uma nação, e não é uma promessa individual, e é num contexto totalmente diferente. As nações que mais prosperaram no mundo foram as que estavam debaixo do governo de Deus. Enquanto estiveram, as nações que mais prosperaram na Europa foram as nações que tinham princípios bíblicos, evangélicos, foram as nações que mais prosperaram. E hoje elas não estão prosperando, porque elas abandonaram a palavra de Deus, abandonaram os princípios de Deus. As igrejas se esfriaram, as igrejas deixaram de ser uma influência na nação e se tornaram
mornas, frias. Eu não estou dizendo que toda a igreja é assim na Europa, mas normalmente é esse o caminho que tomou. E aí a prosperidade foi embora. Isso aconteceu com os Estados Unidos. Nós podíamos dizer que era a nação mais próspera do mundo. E hoje não podemos dizer que é a mais próxima. Ainda assim, ainda é uma das mais prósperas, mas economicamente não é uma nação tão próspera quanto já foi. Até porque tem deixado de considerar determinados princípios da palavra. Os Estados Unidos foi, durante muito tempo, o ensino bíblico era feito nas escolas. Isso já há algum tempo foi retirado. Não se fazia aborto nos Estados Unidos, já tem leis que fazem aborto. E aí entra em N outras coisas que hoje são feitas na nação e que contrariam esse livro. E a nação não prospera como já prosperou. Enfrentou crises tremendas e depressões financeiras terríveis, porque deixaram a palavra de Deus. Nós vemos uma nação prosperando tanto como é a China hoje, economicamente falando, e nós vimos aí o cálculo de aproximadamente talvez 100 milhões de cristãos naquele país, e é possível que o número seja muito maior, porque os números não são computados, porque a maior parte das igrejas funcionam ainda clandestinamente. Então, ter um número de convertidos e de crentes verdadeiros é praticamente impossível, mas é uma nação que tem crescido muito nessa área. Isso tem possibilitado também o crescimento do Evangelho naquele país. Então, isso tem a ver, no contexto bíblico, com nação, para que a nação sirva de exemplo para as demais nações, para que o Senhor venha a ser glorificado em outros lugares, através do testemunho de uma nação. Mas o texto diz: pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará, conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. O princípio é válido. Nós, como crentes em Jesus, devemos emprestar, mas não devemos tomar emprestado. Não é plano de Deus que nós tomemos empréstimos. O empréstimo, você toma um empréstimo com base num futuro que você não conhece. Eu só sei o que está adiante do meu nariz, eu só sei o dia de hoje, o dia de amanhã pertence a Deus. E eu não posso me comprometer por algo que não está no meu controle. Só Ele sabe o dia de amanhã. Provérbios 22:7 diz assim: o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Não significa que eu me torne escravo de quem me empresta dinheiro, no sentido literal, mas eu acabo sendo escravo dessa pessoa, porque eu devo para ela, eu devo satisfação. Se eu não pagar, eu vou ter que ir lá, vou ter que me humilhar, e vou ter que pedir um prazo, e eu vou ficar preocupado, vou ficar ansioso, porque o dinheiro não entra, e eu não consigo pagar aquela dívida. Romanos 13:8 diz assim: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. O texto diz que a única coisa que eu tenho que dever é o amor, porque amor a gente nunca paga, porque quanto mais eu der, mais eu devo dar. Não é algo que eu disse, eu já dei tudo que eu podia dar, não. Amor a gente está sempre devendo. Amor é algo que eu tenho que dar, eu tenho que distribuir sempre, e vou estar sempre devendo o amor a outros.
todas as pessoas. Outro item importante: aprenda a viver de acordo com o que você tem disponível em cada situação. Nós temos que saber viver tempos de fartura e tempos de escassez. Se eu tenho, eu gasto. Se eu não tenho, eu não gasto. Se eu tenho bastante, eu posso, quem sabe, até comer melhor, eu posso me vestir melhor. Mas se eu não tenho, eu vou me privar de determinados alimentos que podem ser dispensados, e no tempo de escassez eu vou comer menos. Vou comer menos variedade, vou comer o que dá para comer. E é isso que Paulo ensina a gente em Filipenses. Ele está falando nesse texto, Filipenses 4, 11, 13, ele está falando de uma oferta que ele recebeu dos cristãos de Filipos, e vai estar dizendo que a oferta chegou em boa hora e que veio realmente como resultado da necessidade que ele tinha, e Deus ouviu, e enfim, Deus supriu a necessidade dele através de Epafrodito, que levou essa oferta para ele. Agora, ele diz muitas coisas, vale a pena você ler os versos anteriores, mas ele diz no verso 11: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Então ele disse que estava vivendo naquela ocasião de acordo com o que ele tinha. E ele tinha pouco, estava gastando pouco, estava comendo pouco. É mais ou menos isso que a gente entende. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Alguma versão diz: sei o que é ter escassez, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Minha mãe, quando ela mudou para Belo Horizonte, com meus pais, quando eles mudaram para Belo Horizonte, eu digo minha mãe porque minha mãe é que administrava essas coisas em casa. Eles não tinham muito dinheiro. Meu pai, depois de algum tempo estava em Belo Horizonte, ele conheceu o Senhor, e o que ele ganhava muitas vezes era insuficiente, e ele começou a ser comportor. Você sabe o que é comportor? Comportor é alguém que, não sei se isso existe hoje, mas naquela época as pessoas podiam comprar Bíblias e sair vendendo de casa em casa. Meu pai fez isso durante muito tempo. Ele comprava a Bíblia, quando a coisa ia ficando pior, ele saía e ia vendendo Bíblia nas casas. Muitas pessoas compravam, e muitas vezes era através disso que a gente comia no dia a dia. Ele tinha um trabalho, mas o trabalho não rendia nem sempre o que era necessário. Minha mãe buscava fazer a feira num período em que a feira era mais barata. Você sabe que no início da feira os preços são altos. À medida que vai chegando no final da feira, os valores vão caindo. E ela sabia comprava as coisas, aproveitava, fazia 1000 arranjos para comer, para que nós tivéssemos que comer o que era necessário e gastando pouco, né? Não foi assim a vida toda, mas foi assim muitas vezes, né? E então a gente tem que aprender a viver de acordo com o que tem, de acordo com o que é possível, e não fazer dívidas para viver de uma maneira que eu não posso viver. Tem gente que gosta de aparentar uma coisa e é outra. Então isso não tem base na palavra de Deus. Isso é totalmente contrário. Se Deus supre, deixa, vamos viver de acordo com o que Ele dá. Se Ele dá bastante, amém, glória a Deus, vamos louvá-lo e vamos ter para nós e para outros que precisam. Se não tem, pronto. Quem sabe Deus vai levantar alguém para suprir o que eu preciso, né?
Então, agora um outro ponto. Evite sempre tornar-se fiador de terceiros. E também emprestar dinheiro a outros. Nós vamos explicar isso melhor. Por quê? Porque essas coisas estão sempre ligadas a problemas financeiros que as pessoas estão enfrentando porque elas não fizeram o que a palavra de Deus manda. Por que a pessoa está tomando dinheiro emprestado? Porque ela se meteu em algum rolo, ou porque ela comprou mais do que devia, ou porque ela se viu numa situação embaraçosa. Eu tenho que citar exemplos que eu conheço, né? Eu contei para vocês há muito tempo, em 1957, meu pai tinha uma alfaiataria num prédio velho e numa sala que ficava no primeiro andar. Num determinado dia, ele foi almoçar, quando chegou, o bombeiro estava lá, tinha pegado fogo, pegou fogo em tudo. Uma semana depois, meu pai estava trabalhando novamente, porque os irmãos da igreja cotizaram e compraram tudo que ele precisava para montar uma alfaiataria nova. Só não compraram os tecidos, que ele perdeu tudo, mas ele recomeçou. Ele começou do nada. Aconteceu. Eu lembro que eu era menino e para mim eu devia ter 10 anos nessa época. E para mim era uma festa. Aquela situação, corpo de bombeiro lá dentro, jogando água lá, e eu estava vibrando com aquela situação, mal sabendo que meu pai estava abatido, minha mãe chorando, e levamos as coisas que sobraram para casa. Eram tecidos que tinham queimado nas beiradas, então sobrava um punhado de retalhinho pequenininho, que ela juntou para fazer coxa de retalhos e coisas assim parecidas. Mas aquele dia para mim foi um dia de festa, um dia diferente, muita gente lá, e eu estava coisa de menino, né? Coisa de tolo, né? Mas Deus provê. Então, quando você se torna fiador de alguém, você está sendo fiador de alguém que vai fazer dívida. A Bíblia diz para você não fazer. O outro fez, você vai assinar embaixo? Então você está fazendo uma coisa que Deus não está aprovando, né? E a outra coisa é emprestar dinheiro. Você não deve emprestar, e nós vamos explicar melhor por quê e o que você deve fazer. Vamos ver o primeiro caso, tornar-se fiador de terceiros. Muitos, mesmo sabendo que o que o Senhor diz acerca do assunto, ficam por fiadores de terceiros, mostrando total descaso da palavra de Deus. Ou seja, você ignora totalmente a palavra de Deus e assina em favor de outrem. Provérbios 6, de 1 a 5 diz assim: meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com aperto de mão empenhou-se por um estranho. Hoje, quando você é fiador, você assina. Naquela época você dizia: não, eu sou seu fiador. E a palavra era bastante. Era assim que as pessoas se empenhavam. Não assinavam o documento. Elas diziam diante das testemunhas: olha, eu sou seu fiador. Se você não pagar, eu vou pagar. Dizia para quem estava emprestando para aquela pessoa. Então, meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mão empenhou-se por um estranho, às vezes uma pessoa que você nem conhece, e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, porque você disse que ia ser o fiador, está prisioneiro do que você falou. Você agora está preso ao que você disse que ia fazer. A palavra hoje não tem muito valor não, mas naquele tempo tinha, e o crente tem que ser de palavra. Se ele falou, ele tem que cumprir. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá, humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Então, a Bíblia está dizendo que, olha, se você já fez o que não devia, se
Se você se comprometeu em ser fiador de alguém, vai lá, implora, humilha-te diante da pessoa de quem você se ofereceu para ser fiador e pede ele para colocar outra pessoa, sai fora. Se é que você pode, né? É difícil. Quando você assina um papel desse, se ele conseguir um fiador, ele não vai abrir mão de você de jeito nenhum. Mas quem sabe? Se você fosse lá e conversasse, olha, por favor, eu não quero, eu não tenho condição, e por favor me livra dessa. Quem sabe, se ele tivesse uma outra opção, ele ia buscar essa outra opção. Provérbios 11, 15 diz assim: quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. Então, sua segurança está em negar-se a assinar como fiador. Você vai dizer, mas pastor, sem fiança a gente não consegue alugar nada. Eu sei de tudo isso. Eu não sei. Não tenho outra resposta. Eu só posso dizer o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz isso. Provérbios 1,18. O homem sem juízo, com aperto de mão, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Aqui diz que o homem que não tem juízo é que fica por fiador do outro. Provérbios 20:16 diz assim: tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela, isso é, a veste, né? De penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Aqui está falando do cara que caiu numa cilada, não conhece nem a pessoa e já assina sendo fiador daquele estranho. Ou então ele caiu na lábia de uma mulher leviana que o seduziu e passou a lábia dele. Quem sabe uma mulher bonita, atraente, o cara se deixa levar pela sedução dela, que pede, que implora que ele seja fiador dela. Olha, você caiu no laço. O texto diz que você fique sem a veste, que alguém tome a sua veste para pagar a dívida, se for necessário, porque você assinou o que não devia ter assinado. Provérbios 22, 26 a 27 diz assim: não seja como aqueles que com aperto de mão empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Alguém já disse o seguinte: se você quer ser fiador de alguém, então você deve ter o dinheiro para pagar, se o cara não pagar. Em outras palavras, quando você se dispõe a ser fiador de alguém, você tem que ter uma reserva e já estar disposto a pagar a dívida dele se ele não pagar. Agora, se você não tem nenhuma reserva e não tem a mínima condição de pagar se ele não pagar, você vai ter que vender a televisão, vai ter que vender a bicicleta, vai ter que vender o que você tiver em casa, até as panelas, se for necessário. Se é que você tem vergonha na cara e vai cumprir o que você prometeu. Mas você pode ficar numa situação de penúria por causa de um compromisso, porque você assinou um documento e você não tem condição de assinar. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Provérbios 27, 13. Tome-se a veste de quem serve, isso a gente já viu. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho, sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Agora, se você ficar por fiador, a Bíblia diz que você está enredado com palavras que você disse ao afiançar. Provérbios 6:2a diz assim: e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Armaram para você, você caiu e agora você está preso. Você está preso à palavra empenhada. Nós temos que entender que crente tem que ter palavras. Se ele diz que vai fazer, ele tem que fazer. O crente que diz, olha, eu vou chegar às tal hora, se ele não chegar, ele tem que explicar por quê, no mínimo.
Eu fico impressionado que muitas vezes as pessoas faltam ao discipulado, faltam à célula e não estão nem aí. E a consideração que tem, não tem um compromisso com a célula, não tem um compromisso com o discipulado, não tem compromisso com os irmãos. Então, se falhar, nós podemos falhar, pode acontecer N coisas, mas se falhar, olha, aconteceu isso, isso, isso. Infelizmente, foram coisas fora do meu controle e eu quero me explicar, pelo menos com satisfação. Mas, o texto diz que se você, aqui fala, você está prisioneiro do que falou. Aqui é a palavra funcional. Você falou, você sabe que você vai ter que cumprir. Não se cogitava de falar e eu não vou cumprir. Se você não cumprisse, você caia na desgraça. Porque ninguém mais ia confiar em você dali para frente. Nós aprendemos também que você deve livrar-se dessa situação. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador como a ave do laço, que a pode prender. Então, faça tudo para sair fora. Se você ficar confiador, você poderá enfrentar as seguintes consequências: sofrer prejuízo. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazer está seguro. Então, sempre vai sobrar. Você pode ter os seus bens penhorados. É o caso do texto que a gente já citou: tome-se a veste quem serve de fiador ao estranho e a mulher leviana. Provérbios 22, 20. Se você não tem como pagá-las, porque correr o risco de perder até a cama, você pode perder a cama. Bem, se você ficar por fiador, você revelará falta de juízo. O homem sem juízo, com aperto de mão, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Outra coisa, você vai se expor a uma situação de risco desnecessário. Não seja como aqueles que, com aperto de mãos, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Aí vem a mesma coisa. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Agora, o outro item. Nós vamos apenas começar, não vamos ir até o fim, mas vamos começar a tratar dele. Emprestar dinheiro a outros. Não empreste, mas dê, se você puder. Então você não deve emprestar dinheiro para outros. Por que você não deve? Porque se você empresta e o cara não paga, ele vai fugir de você, ele vai evitar você. Ele que era seu amigo deixa de ser seu amigo porque ele fica envergonhado, ele foge e você acaba levando essa pessoa a pecar, porque ele não vai pagar, ele não vai ter cara para... Então vai ser uma situação, aquela pessoa que era sua amiga de repente não vai ser mais seu amigo ou sua amiga. Sempre que você empresta dinheiro para alguém, você corre esse risco. Então não vale a pena. Se você tem, dê. Se você não tem, por que você vai emprestar o que não tem? Ah, eu vou emprestar porque eu tenho hoje. Amanhã eu tenho um compromisso, mas ele disse que vai me dar amanhã. E se ele não der amanhã? A Bíblia ensina que nós devemos dar. Quando a Bíblia usa o verbo emprestar, era um empréstimo que poderia não ter retorno. Então você empresta sabendo que pode não receber, mas você já empresta consciente de que nem sempre você vai receber. Então, se você já sabe disso, então você não empresta, dê logo.
Olha, o dia que você tiver, você me dá. Se não der, também está muito bem. Se o cara for gente boa, um dia ele vai trazer, olha, eu posso te devolver aquilo que eu paguei, aquilo que você me deu. Mas se não puder, você esquece aquilo. Você não tem uma dívida para receber. Você deu. Você deu a seguinte condição: olha, eu estou dando. Se um dia você tiver condição de pagar, você me paga. Se não, esquece. Se o cara é safado, ele esquece logo no primeiro dia. Não está nem para te pagar coisa nenhuma. Mas a Bíblia diz assim: se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com seu irmão pobre. Aqui diz: se houver. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente do que ele precisar. Eu volto a insistir: esse emprestar é nesse sentido que eu falei, vocês vão ver. Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. O que acontecia? Toda dívida prescrevia no 7º ano. Se você emprestasse algo a alguém, quando chegava no 7º ano, você tinha que quitar a dívida dele sem ele ter pago. Ó, está pago. Então, o Senhor disse que fez isso para que não houvesse pobres permanentemente na terra. Se houvesse uma situação, a pessoa ficasse com problemas, você devia ajudar. Se você pode, ajude. Mas vai chegar um tempo em que a dívida dele vai cessar. No 7º ano, todo mundo tinha que dar alforria para aquela pessoa no que diz respeito à dívida que ela tinha. Vamos ver isso melhor. Então, o 7º ano era o ano do cancelamento de dívidas, ou o ano da remissão. Deuteronômio 15, de 1 a 11. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Ninguém podia cobrar mais dívida quando chegasse esse ano. Vocês poderão exigir pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar qualquer dívida de seus irmãos israelitas. Da pessoa que era estranha, podia se exigir, mas do irmão dos israelitas, não. Assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois a terra é do Senhor, o seu Deus lhes Assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança, para que dela tomem posse, ele os abençoará ricamente, contando que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda a lei que hoje lhes estou dando. O que é que o texto está dizendo? É que o propósito de Deus é que não houvesse pobre. Esse é o plano de Deus. E se as pessoas fizessem, e se as pessoas fizerem o que a Bíblia diz, não haveria e não haverá entre nós pobres. Quando falamos de pobre, estamos falando daquele pobre que é paupérrimo, né? Pobre vai depender do conceito que cada um tem do pobre. Às vezes o pobre se sente rico e tem rico que se sente pobre. Vocês sabem disso, né? Tem gente que nunca se contenta com o que tem, e tem pobre que acha que tem tudo e está ótimo, está feliz da vida. E o rico está infeliz porque ele não tem o que ele gostaria de ter. E embora tenha muito mais do que o pobre está feliz com o que tem. Mas o que a palavra diz é que se nós obedecermos aos mandamentos de Deus, nós não vamos ter falta de nada. Eu gosto muito de um texto
no Salmo 37, se não me engano, é o versículo 25, eu não sei se é o 25 não, mas diz assim: já fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, é uma promessa. E aqui diz, olha, assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes está dando como herança para que dela tomem posse, Ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda essa lei que lhes estou dando. Se a gente seguir a palavra de Deus, a gente não vai enfrentar essa situação. Mas se não seguir, pode saber que vamos enfrentar dificuldades. Se eu cumprir a palavra, não vai faltar. Se eu fizer o que Deus ordena, não vai faltar. E a palavra foi feita para Deus me abençoar e não para causar embaraço para mim. É uma maneira de eu ter paz, de eu ter descanso, de eu ter prosperidade, de eu ser bem sucedido. Mas é em obediência. E obedecer não é uma coisa fácil. Nós dependemos inteiramente do Senhor para isso. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Esse é o plano do Senhor para Israel e para o povo dele, no contexto que se aplica hoje a nós. Porque a igreja hoje não está querendo dominar nenhuma nação, a não ser com o Evangelho, né? Cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quer ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado desse pecado. Se você tem, pode ajudar e você não ajuda, e ele clama: Senhor, eu estou precisando, ninguém me ajuda, o Senhor vai ouvir esse clamor. Dele generosamente e sem relutância no coração. Pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho, em tudo que você fizer. Ao princípio da semeadura, dê. Se alguém te pede, você pode, dê. Se você fizer, o que é que Deus vai fazer? Ele vai abençoar a sua semeadura e a sua colheita. Deus vai prover para que você tenha cada vez mais, para você continuar a ser generoso. Não é para você ficar rico e acumulando riqueza num quarto cheio de dinheiro, igual o tio Patinhas. Ele ainda existe na literatura? Existe? Existe, tá bom. Tá bom. Quando eu digo existe, é na literatura, né? Então, dele generosamente, sem relutância no coração, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho, em tudo que você fizer. Sempre haverá pobres na terra. Por que sempre haverá pobres na terra? Toda pobreza é resultado. Olha, eu não estou pregando aqui riqueza não, viu? Tem gente que pega, você deve, porque você vai ter o melhor, vai nadar na grana. Eu não acredito nisso não. Isso não é bíblico, isso não é ensino da palavra de Deus não. Mas o que eu sei é que Deus abençoa aquele que teme ao Senhor, anda nos caminhos dele e faz as coisas como ele manda que a gente faça. Você deve ser honesto na maneira de ganhar, deve administrar bem os recursos que Deus lhe dá e não jogar dinheiro pela janela ou esbanjar como a gente sabe, muita gente faz aí, que joga dinheiro fora, gastando o que tem e o que não tem. Sempre haverá pobres na terra, portanto eu lhes ordeno que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. O Senhor sabia que haveria pessoas que não iam cumprir a palavra dele, que iriam falhar, e por isso experimentariam adversidades, experimentariam dificuldades, mas que ainda assim era para ajudar essa pessoa.
Não empreste, mas dê se você puder. Vamos ver outros textos. Deuteronômio 15, 1 a 11, nós já vimos. Vamos ver o Salmo 37, verso 26. Aqui diz que a pessoa, o justo, ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Ele empresta e Deus abençoa ele e os seus filhos. Salmo 112, 5. Feliz o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. Não é pilantra, não é safado, não é enrolador, não é enganador. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Convém dizer que a palavra emprestar aqui tem o mesmo sentido. Se o cara pagou, bem; se não pagou, dá pago. Vai chegar o dia e você não vai poder cobrar mais dele. Era o 7º ano, no caso dos israelitas. Isso ocorria porque normalmente as pessoas, quando ficavam pobres, elas vendiam a terra. E no 7º ano, e vendiam a terra pelo número de colheitas que ainda havia até o 7º ano. Então as pessoas compravam, mas no 7º ano a terra voltava para o seu dono original, para que a pessoa não ficasse na miséria. Então, quando chegasse o 7º ano, ela voltava a ter posse da terra. Mateus 5,42. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas daquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. E quando pede, eu continuo dizendo, dê. Lucas 6, 32, 36. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem vocês esperam devolução? Até os pecadores emprestam aos pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Viram como emprestar aqui tem o sentido de não dar? É a mesma coisa que dá. Empreste sem pensar que vai receber. Você, quando emprestar alguma coisa para alguém, já empreste e já não espere receber. Para você não ficar dizendo, puxa, fulano me pagou. Você, quando emprestou, sabia. Então não espere receber, não. Então a recompensa que terão será grande, porque Deus é que vai recompensar, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Finalmente, hoje, vamos parar aqui. Não espere retorno, pagamento ou juros. Êxodo 22, 25. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, algum necessitado que vive entre vocês, não cobrem juros dele, não emprestem visando lucro. Não existia agiota em Israel. Não era possível cobrar juros. Esse é um princípio que nós temos que entender. Quando você der, então volto a dizer, deu, está dado. Se retornar, amém. Se a pessoa quiser devolver, mas não faça com que esse empréstimo venha a ser um tropeço entre você e essa pessoa. Senão você vai perder o amigo, vai perder o relacionamento, vai perder... E vai fazer a pessoa pecar, e você vai pecar, que vai ficar com raiva dele. Não deve não, mas é muito provável que você fique ressentido e não deve. Nós vimos hoje de manhã como é que você deve fazer. Você tem que perdoar. Perdão implica tudo. Perdão, perdoar dívida, perdoar a falta, o erro, a transgressão, para você viver bem e a bênção de Deus está sobre você.
Feche seus olhos, fale com Deus. O estudo não terminou, nós ainda devemos ter uma ou duas mensagens sobre isso mais na frente.